Capítulo 4. O dilúvio de Gênesis, lenda ou fato? Com seu poder, Deus dominou o mar. Com seu sopro, Deus limpou o céu. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó 26, do 12 ao 14. No livro bíblico de Gênesis, capítulo 6 e capítulo 8, encontra-se registrada a conhecida história do dilúvio. O que aconteceu com o planeta depois dele, a gente já sabe, é só olhar ao redor. Mas podemos apenas ter uma ideia aproximada de como foi esse evento. A Bíblia não fornece muitos detalhes e de como era o mundo antes dele. Pesquisadores criacionistas geralmente concordam em 3 pontos. Não havia chuva anterior ao dilúvio, o que gerou a descrença dos conterrâneos de Noé quanto à predição da catástrofe. Segundo, o planeta era regado pelo orvalho, subordinado à umidade, saturação e condensação. Há indícios de que não sopravam ventos na mesma proporção de hoje. E terceiro, o clima do planeta provavelmente era o mesmo em toda parte, talvez com pequenas variações. Sabe-se, por exemplo, que áreas desérticas como o Saara, o grande deserto australiano, o Atacama chileno e as regiões ressequidas do oeste americano foram outrora pantanosas e úmidas, com água em abundância. Em outras regiões, hoje áridas, há vestígios de floresta. Mas o que seria necessário para que essas condições existissem? Alexander von Stein, em seu livro Criacionismo Bíblico, propõe um cenário. Se imaginarmos essa quantidade de água, ele se refere às águas sobre o firmamento mencionadas em Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7, como um invólucro de vapor em volta da terra. Então talvez se pudesse explicar por meio dele em algumas constatações sobre a terra antes do dilúvio. Esse invólucro de vapor do céu teria funcionado como um escudo de proteção contra a radiação cósmica de grande poder de penetração. Já a radiação luminosa e a radiação térmica passariam e seriam refletidas, efeito estufa. Isso explicaria um clima temperado em nível mundial. Não teria havido, portanto, zonas extremamente quentes ou frias. Teriam sido impedidas todas as possíveis consequências catastróficas de vários climas, tempestades, tormentas e etc. O engenheiro Henry Morris, em seu livro O Enigma das Origens, a Resposta, detalha um pouco mais esse ambiente antediluviano. Na superfície do mundo primitivo, postula-se havia uma rede intrincada de mares e cursos de água estreitos, cuja localização precisa ainda está por ser determinada. Embora o clima uniforme inibisse movimentos de massa de ar, bem como tempestades e chuvas pesadas, um ciclo diário de evaporação e condensação local manteria umidade igual por toda a parte. O clima favorável, ajudado pelo filtro de radiações altamente eficiente, propiciado pelo toldo de vapor d'água, favoreceria abundante vida animal e vegetal e crescimento de organismos animais de grande tamanho. Arqueólogos descobriram na Síria os restos fossilizados de uma espécie desconhecida de camelo gigante que viveu, segundo eles, há 100 mil anos. Os ossos do animal foram descobertos por uma equipe de cientistas suíços e sírios perto do vilarejo de Elkon, na parte central do país. O camelo teria o dobro do tamanho de uma espécie atual. A altura total do bicho poderia chegar a 4 metros, tão alto quanto uma girafa ou elefante. Entre 2005 e 2006, mais de 40 fragmentos de ossos de camelos gigantes foram encontrados pela equipe. Fauna e flora gigantes são previstas no modelo de mundo antediluviano.
A Bíblia faz referência até mesmo a seres humanos de grande porte. Leia, por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 4. Lá tem referência aos gigantes antediluvianos. Leia também Números capítulo 13, verso 33 e Deuteronômio 3, 11. Nesta última passagem são dadas as medidas da cama de Og, rei de Bazã e último dos gigantes Refaíns, 4 metros por 2,5. Alguns criacionistas sustentam que Adão e Eva deveriam ter algo em torno de 4 a 5 metros de altura. Se pensarmos em termos de proporcionalidade em comparação com o ser humano atual, Adão poderia chegar a 1 tonelada e Eva seria uma top model de uns 700 quilos. Portanto, as condições favoráveis do mundo anterior à catástrofe, aliadas à tremenda vitalidade dos antediluvianos e sua dieta vegetariana, tudo indica que Deus autorizou o uso da carne como alimento devido à situação emergencial pós-diluviana em Gênesis capítulo 9, justificam não apenas o tamanho, mas a longevidade desses seres. A vegetação, como não poderia deixar de ser, também era gigante. Em abril de 2007, cientistas encontraram os restos fossilizados do que acreditam ser uma das primeiras florestas tropicais do mundo. A floresta era composta de grande variedade de plantas extintas, como uma espécie de musgo gigante que chegava a 40 metros de altura, enormes samambaias e arbustos. Trata-se ainda da maior floresta fóssil jamais encontrada, cobrindo 10.000 hectares. A descoberta foi feita em uma mina de carvão no estado norte-americano de Illinois, por cientistas norte-americanos e britânicos. Eles acreditam que a floresta foi preservada por causa de um forte terremoto que teria ocorrido há cerca de 300 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista. O tremor fez com que toda a região desabasse para abaixo do nível do mar, onde a mata foi enterrada pela lama, sendo preservada até hoje. Se foi enterrada pela lama, você não acha que o motivo do soterramento pode ter sido outro? Que tal um dilúvio? Estudar e compreender o modelo diluviano de Gênesis ajuda a resolver alguns problemas em geologia, uma catástrofe de dimensões globais. Por água deveria resultar em muita erosão, a formação de camadas de sedimentos e o sepultamento de organismos. Ela provê o único mecanismo capaz de causar rapidamente o que de outro modo não ocorreria, mesmo em milhões de anos. Arca de Noé, maravilha da engenharia náutica. Quando Noé começou a construir aquele imenso barco de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, com 3 andares conveses e capacidade volumétrica de aproximadamente 568 vagões ferroviários em plena terra firme, o povo fez pouco caso. No entanto, de acordo com Gênesis capítulo 7, verso 11, romperam-se as fontes do grande abismo, fazendo referência às águas subterrâneas, e choveu por 40 dias e 40 noites sobre a terra, cobrindo até o mais alto monte, que naqueles tempos, antes dos movimentos tectônicos e soerguimentos, não eram necessariamente tão altos como hoje. Os picos das montanhas modernas aparentemente foram impelidos para cima durante a última parte do dilúvio. Para se ter melhor ideia do tamanho da arca, é preciso saber que um côvado é a distância entre o cotovelo de um homem até a ponta de seu dedo indicador, ou seja, aproximadamente 50 centímetros. No entanto, estudos a respeito das medidas das pirâmides egípcias levaram os arqueólogos a acreditar que o côvado, no tempo em que as pirâmides foram construídas, media cerca de 57 centímetros. Moisés foi educado nas escolas do Egito, e é possível que tivesse essa medida em mente quando escreveu Gênesis. Assim, teríamos para a arca uma medida de 170 metros de comprimento, 28 metros de largura e 18 de altura. De acordo com Gênesis capítulo 6, versos 16, a arca tinha também uma janela, mas o significado do texto não está claro. Alguns comentaristas sugerem que havia uma fresta de 57 centímetros de altura, acompanhando o comprimento total do barco, abaixo do beiral.
Isso facilitaria a ventilação e a iluminação, e ainda impediria a entrada de chuva. Mas será que haveria espaço suficiente para todos os animais e para a família de Noé? Depois de apresentar cálculos detalhados, Alexander von Stein conclui: fazendo-se um cálculo bastante generoso, a necessidade de espaço é em média de 0,5 metros cúbicos para as aves, 1 metro cúbico para répteis anfíbios e 1,5 metro cúbico para mamíferos. Disso resulta uma necessidade de espaço que não equivale sequer a 15% da arca, calculando-se com um côvado de 50 centímetros. Além disso, foi dito a Noé: leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Gênesis capítulo 6, verso 21. Para isso também havia bastante espaço. É bom lembrar também que entraram na arca apenas os tipos básicos de seres vivos terrestres, e que, segundo Stein, os fenômenos que resultaram na divisão das espécies e biodiversidade só ganharam importância devido às condições ambientais altamente modificadas após o dilúvio. O físico Adalto Lourenço propôs que uma maneira eficiente de abrigar os animais na arca, atualmente usada para transportar animais livres para zoológicos e parques, teria sido acolher espécimes jovens, ainda sexualmente imaturos. Um filhote de apatossauro, por exemplo, era ao nascer menor que os filhotes dos elefantes atuais. Convém lembrar que, de acordo com Gênesis, o próprio Deus teria feito a seleção dos melhores exemplares. Gênesis 6:20. Como pelo menos metade da arca deve ter permanecido sob as águas, Gênesis capítulo 7, versos 19 e 20, as condições de escuridão e frio dos pisos inferiores podem ter propiciado estados de hibernação e letargia, conforme cada tipo básico de espécie, o que simplificaria o trabalho de alimentação e recolhimento de resíduos orgânicos. Embora muitos livros, especialmente os infantis, apresentem ilustrações da arca como um barco de formas arredondadas, devemos imaginá-la mais como uma longa caixa, um retângulo, e era esse formato que conferia à arca boa flutuabilidade. O Dr. Henry Morris, ex-professor de Engenharia Hidráulica e ex-presidente do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de Virgínia, mostrou que o tamanho, uma proporção ótima de 6:1, e o desenho da arca fariam com que ela fosse estável, capaz de suportar o ataque violento do dilúvio. Morris chegou à seguinte conclusão: a arca, como desenhada, era, portanto, de todos os modos, grandemente estável, admiravelmente adequada para o seu propósito de enfrentar as tempestades do ano do dilúvio. Claro que, considerando as forças catastróficas envolvidas no evento, os seres vivos mantidos dentro da embarcação tiveram que contar também com o poder sustentador de Deus. Algumas pessoas se perguntam como os homens daquele tempo puderam conceber e realizar um projeto tão grande como a arca, uma vez que não havia nada parecido anteriormente. Lembre-se de que Caim construiu uma cidade na terra de Nod e lhe deu o nome de seu primeiro filho. Passaram-se séculos até chegar aos inventivos filhos de Lameque. De acordo com Gênesis 4:22, Tubal-Caim manipulava o ferro e o cobre, o que é indicativo de que antes do dilúvio já se dominava a metalurgia. Conhece-se apenas de modo geral as habilidades que os homens possuíam antes do dilúvio. Eles competiam na construção de casas suntuosas, tal como os homens fazem hoje em dia. Considero que o homem construiu após o dilúvio. Nimrod ergueu uma cidade e a seguir o povo começou a construção da Torre de Babel com o intuito de alcançar o céu. Algum tempo depois, as pirâmides e as ricas cidades do Egito foram construídas com grande precisão e habilidade. Como os homens primitivos puderam cortar e polir enormes pedras com ferramentas rústicas, transportá-las através de grandes distâncias, colocá-las umas sobre as outras e ajustá-las tão perfeitamente? Como puderam predeterminar a altura da pirâmide e sua base? Como puderam planejá-la para tomar forma simétrica tão bela? É maravilhoso, sem dúvida.
Não muito tempo depois, algumas das outras maravilhas do velho mundo foram construídas. Quando estudamos detalhadamente algumas das criações mais antigas do homem, podemos ter melhor ideia a respeito dos seres humanos e dos poderes físicos e intelectuais que receberam do Criador. Eram bem diferentes dos primitivos sub-humanos que muitos creem terem sido os ancestrais do homem. Justamente por não aceitar a visão criacionista segundo a qual os seres humanos no passado eram mais fortes, altos, longevos e inteligentes, é que alguns propõem teorias esdrúxulas para explicar a existência de grandes e maravilhosas obras arquitetônicas que ainda estão de pé hoje em dia. Uma dessas propostas fez muito sucesso nos anos 70 e 80 e foi publicada por Eric von Däniken no livro Eram os Deuses Astronautas? Para ele, os deuses que teriam visitado a Terra num passado remoto eram, na verdade, extraterrestres, e tudo de bom que nossos ancestrais realizaram deveria ser creditado aos ETs. Isso é que é humilhar a raça humana. Atualmente, não há quem leve a sério as ideias do escritor. Bem, vai saber, né? Ele mesmo escreveu, algum tempo depois, outro livro intitulado Será que eu estava errado? No qual se retrata de alguns equívocos e exageros do primeiro livro, mas não nega o raciocínio principal. Li o livro quando era adolescente e percebi que era pura lavagem cerebral. Numa página, o autor propõe a teoria, e algumas páginas adiante ele a afirma como fato, mas deixemos o livro de Däniken de lado. Uma catástrofe global. Segundo a Bíblia, o dilúvio durou ao todo 371 dias, desde o início das chuvas até o recuo das águas. A linguagem empregada pelos autores bíblicos não deixa margem para a interpretação de que a inundação teria sido apenas local. Exemplo, veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 6. Após a inundação, Deus prometeu que não mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. Se o dilúvio se tratasse de uma enchente regional, Deus já teria descumprido essa promessa inúmeras vezes, pois sempre houve inundações causadas pelo mar, por chuvas prolongadas e transbordamentos de rios. Além disso, se Deus tivesse em mente apenas uma inundação local, bastaria ordenar a Noé que migrasse para uma região segura e não se desse ao trabalho de construir uma arca. Agora, tente imaginar o seguinte cenário catastrófico: um grande cataclismo hidráulico irrompendo sobre o mundo atual, com correntes de água derramando-se perpetuamente dos céus e brotando continuamente da crosta terrestre, por todo o mundo, durante semanas a fio, até que todo o globo terrestre fosse totalmente submerso. Tudo isso acompanhado por transbordamentos de magma do manto terrestre, por gigantescos movimentos telúricos, deslizamentos de placas da crosta, maremotos e explosões. Tome esses acontecimentos como modelo e imagine os resultados correspondentes se ocorressem hoje. Mais cedo ou mais tarde, todos os animais terrestres pereceriam. Muitos animais marinhos pereceriam, mas não todos. Os seres humanos nadariam, correriam, subiriam em elevações e tentariam escapar às inundações. Mas, a não ser que alguns poucos conseguissem sobreviver ao cataclisma em navios incomumente fortes à prova d'água, por fim, morreriam afogados, e corpos à deriva se decompõem e não fossilizam. Daí ainda não terem sido encontrados fósseis humanos antediluvianos. O solo erodiria e as árvores e plantas seriam desarraigadas e carregadas na direção do mar em grandes amontoados de torrentes diluvianas. Por fim, as próprias montanhas e colinas se desintegrariam e escorregariam água abaixo em grandes deslizamentos de terra e correntes túrbidas. Lajedos de rocha se rachariam e se chocariam violentamente, e pouco a pouco seriam reduzidas a seixos, cascalho e areia. Vastos mares de barro e rocha correriam rio abaixo, prendendo muitos animais, os atuais fósseis, e transportando como em jangadas grandes massas de vegetais com eles. Henry Morris prossegue em sua descrição do que teria sido o dilúvio, dizendo que, no fundo do oceano, sedimentos agitados, águas e magmas subterrâneos sepultariam hordas imensas de invertebrados.
As águas passariam por rápidas mudanças de temperatura e salinidade. Grandes massas de pasta fluida se formariam e grandes quantidades de elementos químicos seriam dissolvidos e dispersos pelas correntes marítimas. Posteriormente, os sedimentos sólidos e as águas se misturariam com as dos oceanos. Por fim, os sedimentos se precipitariam quando as águas se acalmassem. Elementos químicos dissolvidos se precipitariam em tempos e lugares em que a salinidade e a temperatura permitissem, e seriam formadas grandes camadas de sedimento, logo amalgamadas em rochas por todo o mundo. Alex Servan-Stein complementa: terminado o dilúvio, a Terra não voltou imediatamente a um estado estável. O clima modificou-se muito no período seguinte. Houve um aquecimento dos mares, um resfriamento dos continentes, a era glacial, muitos terremotos e erupções vulcânicas. Montanhas elevaram-se, vales, depressões aprofundaram-se, desertos secaram e rios abriram caminho em direção ao mar. Em lugares profundos, as águas acumularam-se e formaram lagos. Em lugares planos, formaram-se charcos e pântanos. A grande placa continental única, Pangeia, se rompeu em vários pontos e os continentes se afastaram. É claro que isso é apenas um esboço simplificado da grande variedade de fenômenos que acompanharam a catástrofe que foi o dilúvio. A própria complexidade do modelo faz com que ele se torne extremamente versátil em sua capacidade de explicar ampla e diversidade de dados. No capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, a escritora norte-americana Ellen White descreve vividamente a violência do dilúvio, à medida que as águas tragavam edificações, árvores, rochas e terra, arrastando-os em todas as direções. A autora chegou ao ponto de afirmar que o próprio Satanás temeu por sua existência. Quanto à possibilidade de ocorrerem transformações topográficas bruscas, a história apresenta inúmeros exemplos. Em 1963, a ilha vulcânica de Surtsey, localizada no sul da Islândia, simplesmente surgiu no meio do oceano. Em 5 dias, já tinha uma extensão de 600 metros, chegando depois a 2 quilômetros. Quem a visitasse poucos dias depois teria a impressão de que ela havia estado ali por longo tempo. Em 27 de agosto de 1883, o vulcão Perboatão, na ilha de Krakatoa, explodiu e fez afundar a maior parte da ilha, que tinha anteriormente uma área de 40 km², deixando-a biologicamente morta. Em apenas 50 anos, toda a fauna e a flora estavam recuperadas. Em 1950, na Índia, um terremoto transformou rapidamente a configuração de cordilheiras inteiras na região do Himalaia. Em dezembro de 2004, um tsunami atingiu vários países da Ásia, destruindo ilhas e cidades inteiras, levando à morte mais de 200 mil pessoas. Em janeiro de 2010, em instantes, um terremoto destruiu 70% da capital do Haiti, matando mais de 200 mil pessoas. Atualmente, o neocatastrofismo é aceito no meio acadêmico, e isso se reflete em pesquisas no campo da geologia. Um bom exemplo é a tese doutoral Inundações Catastróficas e sua relação com os depósitos de carvão da Bacia do Paraná, de Romana Begossi. Leia o resumo. O carvão no sul do Brasil tem um alto teor de cinzas, podendo ser mais bem denominado siltito carbonoso. Surpreendentemente, a estratificação cruzada, o MOC, foi encontrada em diversas camadas de carvão da formação Rio Bonito. Apesar da ocorrência de HCS em ambientes marinhos rasos indicar uma gênese atribuída à ação de tempestades, outras causas, como inundações catastróficas, têm sido sugeridas recentemente. No caso dos depósitos brasileiros de carvão, a presença de sedimentação deltaica foi reconhecida por diversos autores. A frequência e íntima relação de fáscias encontrada nas ocorrências de carvão na Bacia do Paraná, envolvendo rochas geradas por fluxos gravitacionais subaquosos, e, por outro lado, o característico carvão encontrado, requerem a proposição de um novo modelo deposicional e um rearranjo estratigráfico nas unidades atualmente definidas.
Mudanças atuais na percepção dos eventos geológicos a partir de novos conceitos filosóficos conduzem à interpretação da sedimentação como resultado de eventos rápidos e de grande energia, refletindo um pensamento neocatastrofista que substitui o tradicional gradualismo. Essa visão, aplicada aos depósitos brasileiros de carvão, leva à proposição de um modelo deposicional, não uniformitarista, que aceita a teoria da formação de depósitos de carvão a partir de matéria vegetal, alóctone, transportada por eventos de alta energia, nesse caso, inundações catastróficas. Como se pode ver, em questão de horas e até minutos, muita coisa pode ser transformada por catástrofes naturais locais. Imagine do que seria capaz um cataclismo mundial como o dilúvio de Gênesis. Em nenhum local da vasta superfície da Terra encontramos hoje processos de sedimentação ou fossilização que resultarão em um futuro distante em novas bacias sedimentares, com novas camadas de rocha contendo um novo registro fóssil, afirma o geólogo Naor Neves de Souza Júnior. De onde veio tanta água? A precipitação de água no dilúvio pode ter ocorrido como resultado de erupções em grande escala na Terra, o que lançaria enorme quantidade de pó na atmosfera, fazendo condensar o vapor do dossel todo. Talvez um evento como esse possa ser associado ao rompimento de todas as fontes do grande abismo, antes da precipitação da água das janelas do céu. Outra possibilidade seria a entrada de pó cósmico na atmosfera terrestre, ou mesmo rochas de maior tamanho que poderiam, além de desencadear o processo de condensação do vapor do dócil com sua passagem, romper a crosta terrestre em vários pontos, ao se chocarem contra ela a altíssimas velocidades, liberando assim as águas do grande abismo sob pressão abaixo da superfície. Em seu livro Uma Breve História da Terra, o Dr. Naor Neves de Souza Júnior, geólogo pela USP, registra que nas 6 missões do projeto Apollo, de 69 a 72, desenvolvidas pela NASA, foram coletados mais de 380 quilos de amostras de solos e rochas da superfície da Lua. Quando os cientistas analisaram as amostras retiradas da cratera de impacto, perceberam que todas tinham a mesma idade. A conclusão mais provável é a de que os impactos de meteoritos na Lua ocorreram praticamente todos ao mesmo tempo, ou seja, a Lua foi vítima de um gigantesco e violento episódio, conhecido como Grande Bombardeamento, que na verdade afetou todo o Sistema Solar. Por isso, Raul Esperante, pesquisador do Geoscience Research Institute, o GRI, afirma que a ideia do impacto de um meteorito na Terra não é necessariamente incompatível com o modelo bíblico do dilúvio, só que em lugar de um, poderiam ser vários. Mas, de onde teriam vindo tantos meteoritos ao mesmo tempo? Lembra-se da ordem dos planetas no Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, e entre Marte e Júpiter, parece que falta um planeta ali. O espaço é ocupado pelo cinturão de asteroides. Há muitas evidências de que a Terra também passou por um tremendo bombardeamento de meteoritos no passado. Só que aqui há intempéries que acabam mascarando ou mesmo eliminando as marcas de impacto. Uma cratera famosa dessas está no deserto do Arizona e tem 175 metros de profundidade. É possível que o mesmo fenômeno que causou os impactos na Lua possa ter atingido a Terra. Se realmente houve um planeta entre Marte e Júpiter, e se, por algum motivo, ele se fragmentou, há cientistas que pensam que a gravidade de Júpiter teria impedido a formação de um planeta ali. Isso explicaria muito bem esse bombardeamento de meteoritos e até mesmo os cometas. Então, pense numa saraivada de meteoritos caindo na Terra e no mar. Os que caíram na Terra acabaram rachando a crosta terrestre, dando origem aos deslocamentos de placas tectônicas, aos terremotos e aos derrames de lavas. Os que caíram em mar poderiam gerar tsunamis de centenas de metros de altura, varrendo os continentes e destruindo tudo pela frente, sepultando quantidades incríveis de rochas, plantas e animais.
Mas não nos esqueçamos de que isso é apenas um modelo. Como já mencionei antes, o dilúvio, acima de tudo, foi um evento sobrenatural, resultado da intervenção direta de Deus. A arca era uma embarcação bastante resistente e foi calafetada com um tipo de resina, mas não seria capaz de resistir a uma catástrofe dessas dimensões. Certamente ela teve que ser protegida por Deus. Evidências de um dilúvio universal. Os geólogos têm encontrado dezenas de depósitos sedimentares por toda a parte do mundo, onde existem remanescentes de animais, plantas e artefatos fabricados pelo ser humano, fossilizados como se fossem gigantescos cemitérios. Isso leva a crer que houve um mecanismo de sepultamento extremamente rápido, como aconteceria no caso de uma grande inundação. Na verdade, mais ou menos metade dos sedimentos nos continentes é de origem marinha. Mais de 99% dos fósseis do Fanerozoico são de seres aquáticos. Como é possível que exista tanto material marinho sobre os continentes? A invasão geral das terras continentais que são mais elevadas pelos oceanos é certamente uma situação muito diferente da situação presente e concorda com a ideia de um dilúvio global. Além disso, muitas camadas sedimentares de geologia singular cobrem regiões tão grandes que é difícil acreditar que foram depositadas lentamente sob condições não catastróficas. Por exemplo, o conglomerado, rocha composta por fragmentos de cascalho, Chinarump, no sudoeste dos Estados Unidos, com cerca de 30 metros de espessura, cobre quase 260 mil quilômetros quadrados. Por isso, o geólogo Dr. Naor Neves de Souza Júnior questiona que processo seria capaz de espalhar depósitos sedimentares por áreas tão vastas. Nenhum fenômeno geológico presentemente observado poderia coerentemente explicar formações geológicas tão extensas e generalizadas na superfície da crosta terrestre. A formação Morrison é outro bom exemplo e ela se estende sobre 1 milhão de quilômetros quadrados desde o Kansas até Utah e desde o Canadá até o Novo México, e tem sido uma das mais ricas fontes mundiais de fósseis de dinossauros. Contudo, as plantas são raras, especialmente onde se encontram os remanescentes dos dinossauros. O que comiam esses seres gigantes? A atividade de separação das plantas e animais pelas águas de um dilúvio parece ser um modelo mais de acordo com a realidade observada. Só para ter uma ideia, em comparação com elefantes, um dinossauro apatossauro consumiria 3,5 toneladas de vegetais por dia. No próximo capítulo, falarei mais sobre esses répteis fascinantes. A ausência de erosão entre os estratos geológicos é outro grande indício de um dilúvio. As camadas estratos-geológicas são usadas pelos evolucionistas para determinar idades e são sobrepostas umas às outras. Geralmente, uma chega a ser considerada 100 milhões de anos mais antiga do que a seguinte. O que chama a atenção é a ausência de camadas intermediárias, que deveriam existir de acordo com a escala de tempo evolucionista, e a ausência de vestígios de erosão de uma camada para outra, uma vez que, supostamente, estiveram expostas por longo tempo às intempéries. A falta de erosão nesses intervalos da coluna geológica sugere rápida deposição, como se esperaria em uma grande inundação. Ariel Holt pergunta em seu livro Origens: por que não notamos um padrão irregular de erosão na camada inferior dessas lacunas intervalos? Se representam períodos de tempo tão extensos, muita erosão deveria ter ocorrido antes que a camada acima das lacunas fosse depositada, como um mínimo absoluto. Sob circunstâncias normais, esperar-se-ia uma média regional de mais de 100 metros de erosão em somente 4 milhões de anos. A falta de erosão nessas lacunas sugere que as camadas sedimentares foram depositadas rapidamente durante o dilúvio. Se longos períodos de tempo se passaram, deveríamos ver evidência dos processos geológicos durante esse tempo na superfície das camadas logo abaixo das lacunas. Que evidências seriam essas?
Além das óbvias evidências de erosão, deveria haver presença de paleossolos, ação do intemperismo, existência de cavidades produzidas por animais de hábito subterrâneo e ou vestígios de vegetação. Essas evidências praticamente não existem. A propósito, ainda segundo Ariel Holt, os índices de erosão são tão rápidos que toda a coluna geológica já teria sido erodida inteiramente, muitas vezes durante as longas eras postuladas para o passado geológico. Em seu livro Como Tudo Começou, o físico Adalto Lourenço cita o caso do rio Bijou Creek como exemplo de estratificação rápida. Na década de 60, o rio, que fica no estado do Colorado, Estados Unidos, produziu um depósito de sedimentos de 3,5 metros numa única enchente, causada por 48 horas de chuvas torrenciais. O geólogo americano Edward McKee estudou minuciosamente o depósito sedimentar produzido pelo rio e percebeu que havia ali um sistema de camadas muito semelhante à forma estratigráfica encontrada nas rochas da coluna geológica. Pesquisas similares apresentaram os mesmos resultados. A estratificação é resultante da sedimentação produzidas pelo escoamento da água, conclui Adalto, e isso, como já vimos, foi rápido. Vejamos mais uma evidência. Os fósseis poliestratificados, esses fósseis apresentam organismos que foram fossilizados ao longo de 2 ou mais camadas. É mais comum serem encontradas árvores nessa condição, principalmente nos Estados Unidos, leste do Canadá, Inglaterra, França, Alemanha e Austrália. Se a interpretação convencional da coluna geológica estivesse correta, teríamos que admitir que a parte de baixo da árvore acabou sendo sepultada por sedimentos em algum tempo passado, e a parte superior somente foi coberta após milhões de anos. Isso é absurdo. Falando em árvores, o carvão é outra boa evidência do dilúvio. Muitas das camadas de carvão ocupam enormes extensões e são bastante espessas. O Dr. Clyde Webster Jr. explica que o processo atual mais semelhante ao da formação de carvão é a formação de turfa. Turfa é um material residual marrom escuro e preto produzido pela decomposição parcial de musgos, árvores e outras plantas que crescem em pântanos e brejos. Os cientistas estimam que seriam necessários de 0,6 a 6,1 metros de turfa para formar 0,3 metro de carvão. A variação de valores depende do tipo de carvão. Se tomarmos uma média de 3 metros de turfa para formar 0,3 metro de carvão, seriam necessários 91 metros de turfa para produzir uma camada de carvão com 9,1 metros de espessura. Há poucas turfeiras, charcos ou pântanos em qualquer lugar do mundo que alcançam uma profundidade de 30 metros. Como poderiam as turfeiras explicar filões de carvão de 91 metros? Atualmente, não podemos observar carvão se formando nessa escala. Os enormes depósitos antigos de carvão bem podem ser explicados pelo transporte catastrófico e separador da vegetação durante o dilúvio de Gênesis. Aliás, as condições climáticas pré-diluvianas, como vimos, eram muito mais propícias à existência de vastíssimas e abundantes florestas. Um bom exemplo disso é o carvão encontrado em Morwell, Austrália, com uma espessura de 170 metros. Mas, e a sequência aparentemente ordenada de fósseis na coluna geológica, do mais simples ao mais complexo, que mencionamos no capítulo anterior? No livro Uma Breve História da Terra, o Dr. Naor discute alguns possíveis cenários que explicariam esse fenômeno. Primeiro, zoneamento paleoecológico. A sequência dos fósseis reproduziria aproximadamente a distribuição ambiental original desses organismos no momento em que foram sepultados pelo dilúvio. Segundo, flutuabilidade seletiva. Experimentos indicam que as aves mortas em água flutuam em média 76 dias, os mamíferos 56 dias, os répteis 32 dias e os anfíbios 5 dias.
Nesse caso, a disposição dos vertebrados fósseis na coluna geológica poderia representar os diferentes tempos de flutuação das respectivas carcaças durante o grande cataclismo. Terceiro, mobilidade diferenciada. Durante a catástrofe do dilúvio, os últimos organismos a serem soterrados poderiam corresponder àqueles mais inteligentes e com maior capacidade de locomoção, mamíferos, aves e etc. Por outro lado, os primeiros a serem sepultados seriam justamente os animais marinhos lentos, trilobitas, peixes de carapaça óssea e etc. Assim, o registro fóssil aparentemente nos mostra uma verdadeira luta pela sobrevivência, e não sequências evolutivas ao longo de bilhões de anos. Evidentemente que mais pesquisas precisam ser feitas nessa área, mas as hipóteses propostas parecem bastante razoáveis para explicar o fenômeno do ordenamento fóssil na coluna geológica. Castelo de areia. O fato é que a teoria evolucionista tem como um de seus fundamentos a ideia da superposição lenta e gradual de camadas na coluna geológica. Portanto, Darwin construiu todo um argumento lógico sobre um princípio não válido. O seu raciocínio estava equivocado na base. O mesmo argumento continua sendo utilizado pela ciência naturalista de hoje. Sob esse ponto de vista, o modelo se parece mais com um castelo de areia. Como vimos, a coluna geológica e os fósseis encontrados nas rochas às vezes parecem um mistério. Mais ainda quando são encontrados fósseis de moluscos e peixes no alto de montanhas. Alexander von Stein reporta e questiona. Sobre a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, segundo a medição mais recente feita pela revista National Geographic, ele possui 8.850 metros. Encontra-se a rocha sedimentar do período Ordoviciano. Aqui podem ser encontrados trilobitas e, em outras camadas, o Devoniano, amonitas. Ambos são animais marinhos. Como conseguiram chegar a essa altura vertiginosa? Ou o mar chegou até lá, que é improvável, ou alguma catástrofe ou efeitos derivados dela fizeram com que a formação toda, já com os animais sepultados nela, se elevasse. É bom lembrar que, quando o peixe morre, o corpo flutua na superfície ou afunda. Depois acaba sendo rapidamente devorado, no máximo numa questão de horas. Contudo, os fósseis de peixes encontrados em rochas estão muito bem preservados, inclusive com todos os ossos intactos, cardumes inteiros de peixes em extensas áreas, atingindo bilhões de espécimes, são encontrados no estado de agonia, com a boca aberta em sinal de asfixia, mas sem qualquer marca de ataques de animais. Há outros fatores até mais surpreendentes, como de folhas que foram preservadas num estado de pleno viço. A clorofila está tão bem preservada que é possível reconhecer os tipos alfa e beta. Além do rápido sepultamento, Adalto lembra que um ambiente anóxico com pouco oxigênio seria outro fator importante para a preservação do material orgânico, até que o processo de fossilização fosse realizado. Todos esses fatores, juntos, inibição rápida da decomposição orgânica, ambiente anóxico e enclausuramento em sedimentos, demonstram que a formação de um fóssil ocorre numa situação anormal. Um animal ou planta que tenha morte natural, normal, dificilmente passaria pelo processo de fossilização. Artefatos humanos. Além dos fósseis, têm sido descobertos artefatos em rochas sedimentares ao redor do mundo. Em 22 de junho de 1844, o jornal Times de Londres publicou uma notícia curiosa. Poucos dias atrás, enquanto alguns operários trabalhavam para extrair uma rocha próxima ao Truro, a cerca de 400 metros abaixo do moinho de Rutherford, descobriram um cordão de ouro incrustado na pedra a uma profundidade de 2,4 metros. Posteriormente, em 1985, um pesquisador do Instituto Britânico de Pesquisas Geológicas garantiu que a pedra é da era do Carbonífero primitivo, que se acredita ter entre 320 e 360 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista. O que esse cordão fazia lá? A revista Scientific American, de 5 de junho de 1852,
noticiou o achado de uma tigela de metal com belos detalhes em prata incrustada numa rocha em Meeting House Hill, em Dorchester. O que a tigela de metal estaria fazendo dentro da pedra? Segundo o levantamento geológico recente, a massa de pedra, hoje chamada conglomerado de Hawkesbury, tem idade pré-cambriana. Basta dizer que nessa época, segundo os evolucionistas, a vida apenas começava a se formar aqui na Terra. Tanto a tigela de Dorchester quanto o colar de ouro indicam que a cronologia evolucionista atual tem falhas e que deve ter havido alguma catástrofe aquática para prender esses artefatos na lama que posteriormente se tornou rocha. Triste recordação. Segundo pesquisadores criacionistas, o dilúvio teve início nos primeiros dias de novembro. Essa recordação jamais desapareceu da memória e dos calendários dos povos. O Dr. Frederick Philby, em seu livro The Flood Recompense, afirma que se deve a esse fato a observância do Dia dos Finados, exatamente no mês de novembro. De fato, vários povos e culturas possuem algum registro ou tradição oral acerca do dilúvio. O relato mesopotâmico de Gilgamesh, a lenda egípcia narrada por Platão em Timeu, e a versão de Maneto na qual apenas Tote se salvou do dilúvio, a tradição grega de Deucalião e Pirra, narrada de maneira tão encantadora por Ovídio em Metamorfoses, e a tradição de Noé em Apomeia, Ásia Menor, que inspirou a representação da arca em algumas de suas moedas, são alguns exemplos. Há também a lenda de Manu, preservada entre os inuns, segundo a qual Manu e 7 outros foram salvos num navio de uma grande inundação de alcance mundial, ou ao de Falré, entre os chineses. Foi ele o único sobrevivente com sua esposa, 3 filhos e 3 filhas, ou a de Nuu, entre os havaianos, ou a de Tespe, entre os índios do México, ou a de Manaboso, entre os alonquins. Os mais diversos povos espalhados por todo o mundo conservaram a lembrança do dilúvio. Os Kurnai, tribo de aborígenes da Austrália, os habitantes das ilhas Fiji, os nativos da Polinésia, Micronésia, Nova Guiné, Nova Zelândia, Novas Hébridas, os antigos célticos do país de Gales, os tribais do Lago Caude no Sudão, os habitantes da Groenlândia e etc. Esses relatos preservados entre diversas culturas espalhadas pelo mundo concordam em pelo menos 3 pontos. Primeiro, a água destruiu toda a raça humana e outras formas de vida sobre a Terra. Segundo, uma arca ou barco proveu um meio de escape. E terceiro, uma família foi preservada para perpetuar a raça humana. É difícil imaginar que todos esses povos tenham inventado uma mesma história que coincide em tantos detalhes. Conclusão: ao estudar o dilúvio de Gênesis, percebemos que ele é capaz de explicar uma série de descobertas e estudos que não se encaixam devidamente no modelo geológico convencional, como, por exemplo, a abundância de fósseis de animais de grande porte sepultados rapidamente e em estado de agonia por sufocação, a imensa quantidade de sedimentos continentais de origem marinha, a abundância de carvão e petróleo, a formação plano paralela dos estratos geológicos, etc. Por sua ampla capacidade de explicação de inúmeros fenômenos, os geólogos deveriam dar mais atenção a esse relato bíblico insistentemente tido como mito. Dúvidas sobre o dilúvio. Como animais específicos de cada região chegaram até a arca? A configuração da Terra era bem diferente. Ao que tudo indica, havia um supercontinente chamado Pangeia, o que facilitaria a migração dos animais. Não podemos pensar em animais específicos de cada região, já que essas regiões e muitas dessas especificidades surgiram após o dilúvio. Como milhões de espécies de vegetais de cada região do mundo sobreviveram ao dilúvio, havia na Arca de Noé exemplares de vegetais de todas as partes do planeta? Muitas sementes de plantas terrestres conseguem sobreviver por longos períodos, imersas em várias concentrações de água salgada. Ironicamente, Charles Darwin igualmente provou que sementes conseguiriam sobreviver durante meses, imersas na água do mar.
De fato, a água salgada impede a germinação de algumas espécies, de modo que as sementes duram mais quando em água salgada do que em água doce. Outras plantas poderiam ter sobrevivido em massas flutuantes de vegetação, ou nas pedras pomes oriundas de atividades vulcânicas. Partes de muitas plantas são capazes de germinação assexuada. Muitas plantas poderiam ter sobrevivido como provisões planejadas de alimentos na arca, ou pela inclusão acidental em tais provisões de alimentos. Muitas sementes têm dispositivos para se prenderem a animais, e algumas poderiam ter sobrevivido ao dilúvio dessa maneira. Outras poderiam ter sobrevivido no estômago das carcaças de herbívoros mortos que flutuavam, ou mesmo no intestino dos animais presentes na arca, sendo preservadas em seus excrementos. A folha de oliveira trazida de volta para Noé pela pomba, em Gênesis capítulo 8, verso 11, mostra que as plantas estavam se regenerando bem antes de Noé e seus familiares terem deixado a arca. Detalhe: Emerson Cooper menciona que o dilúvio deve ter ocorrido cerca de 4.400 anos atrás e que não existem árvores que tenham mais de 4.400 anos. Como milhões de espécies de artrópodes sobreviveram ao dilúvio? Havia na arca uma seção com milhões de compartimentos para casais de insetos, aracnídeos, crustáceos e similares? Será que antes do dilúvio havia milhões de espécies de artrópodes? Lembre-se de que os criacionistas não são fixistas e aceitam uma variação biodiversidade dentro de tipos básicos e até o surgimento de seres vivos diferentes em níveis taxonômicos limitados. Além do mais, é bom lembrar que esse tipo de criatura, insetos, aracnídeos e etc., é muito pequeno, podendo ter sido facilmente acomodado na arca.